Tradutor. O Taquinho Solta apontou o dedo para Gregory e uma grande quantidade de energia vermelha começou a se reunir na ponta de seu dedo. Ela continuou a crescer, recolhendo mais e mais energia do corpo de Solta a cada segundo que passava. A quantidade colossal de energia engolfou o ar ao redor de Solta e começou a girar incontrolavelmente. A força por trás disso rivalizava com o feitiço de Tier 3 de Gregory. O feitiço Disparo Precursor Carmesim era um feitiço interno poderoso de Gregory. Ele sempre usou isso para matar um monstro com um orbe de monstro no passado. É um feitiço de atributo de fogo que detinha uma temperatura próxima ao centro de um planeta. Os destroços de rochas ao redor de Gregory começaram a derreter e o ar estava produzindo uma poderosa onda de calor que poderia transformar pessoas comuns em pó em apenas um segundo. Mesmo que as rochas fossem fortalecidas pela mana no ar, elas derreteram por causa da proximidade com que estavam de Gregory. Desça! Gregory gritou e lançou um poderoso feixe de chamas em direção a Solta. Sou vós! Solta ficou no chão enquanto se preparava. Ele nunca tirou os olhos do feixe de chama que estava vindo em sua direção. A concentração massiva do Feral na ponta de seu dedo atingiu seu ponto crítico. Um momento depois, ele disparou em direção ao feitiço de Gregory sem qualquer demora. A explosão foi tão forte que as rochas se desintegraram em seu caminho e o vento soprou em alta velocidade. Solta despejou todo o seu Feral em seu corpo e disparou a energia condensada. Este ataque foi chamado de Ubestro, um ataque único e poderoso de monstros que trouxe terror aos humanos e aos Demis. Bum! Os dois feixes colidiram resultando em uma poderosa explosão que abalou toda a cidade. O chão e o ar produziram ondulações e distorceram tudo que entrou em contato com eles. Mestre, você está em perigo! Randolph ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Ele respondeu dizendo, eu sei, antes de se distanciar de Yujin. Ele e Yujin ficaram lado a lado e criaram uma barreira ao redor deles. Randolph criou uma barreira poderosa, mas ele sabia que ainda não era o suficiente para protegê-los das ondas de choque. Alof, Yujin murmurou em voz baixa e uma garota do tamanho da palma da mão se materializou em seu ombro. A garota estava usando um vestido verde simples na altura do joelho. Ela tinha cabelos loiros na altura dos ombros e ao redor dela havia fagulhas de luzes brancas. Ela era Alof, o espírito de Yujin. Aí está, o espírito. Randolph olhou para o espírito no ombro de Yujin com uma expressão divertida. Alof, vamos fazer isso, Yujin disse e ergueu as duas mãos. Sim, Yujin. Alof respondeu a ele e seus poderes aumentaram. Eles criaram uma poderosa barreira de vento de 3 camadas para protegê-los de qualquer dano. Uma barreira de 3 camadas se formou ao redor de Yujin e Randolph. Fusão, Yujin disse e a barreira que ele ergueu se fundiu à barreira que Randolph criou tornando-a mais poderosa. Mesmo assim, Randolph então olhou para Solta. Não achei que Solta pudesse usar Bestrou, embora seja apenas um poder emprestado da poção. Ursus e Bargan, que observavam a luta à distância, ficaram surpresos ao ver essa cena. Bargan se levantou e deu um tapinha nas roupas. Ele abriu a boca e disse, esses dois vão destruir a cidade. Eles não se importam nem um pouco com os arredores, só querem derrotar um ao outro. O senhor da cidade será forçado a fazer um movimento se isso continuar. Ursus assentiu e disse. Vou minimizar o choque posterior de seus ataques. Preciso limpar a bagunça que meus alunos fizeram. Bargan disse antes de desaparecer no ar uma das pessoas mais poderosas do reino hebreu. Ursus murmurou ao virar a cabeça e olhar para a enorme explosão. Mesmo assim, como aquele Solta usou o Bestrou? Mesmo tendo Feral em seu corpo, ainda é difícil de usar. Não há registro disso na era passada. A cidade inteira ficou clara e a escuridão desapareceu. Até o céu escuro se iluminou por causa da explosão. Alice e o resto pararam quando o chão tremeu fortemente. Em seguida por um som estrondoso muito alto. Então, toda a área ficou brilhante como se um sol brilhasse no céu. Mesmo sendo de noite, a cidade inteira estava clara como se fosse meio-dia. Bum! Alice e o resto viraram suas cabeças e viram a cena inacreditável na frente deles. Como Solta consegue lutar nessa escala? Joshua murmurou incrédulo.
A escala da batalha foi várias vezes maior do que a deles. Souta, Lumilia sussurrou o nome de Souta com uma expressão preocupada no rosto. Ela não ficou surpresa com a escala das batalhas porque testemunhou o poder dos mandamentos. Ela viu como o único feitiço destruiu a floresta desolada e as vilas próximas. Mesmo aquele poder desconhecido que tirou a força vital de todas as criaturas vivas na floresta desolada era assustador. Há um ditado que diz que se uma pessoa viu o poder do portador da calamidade, seu ponto de vista na escala de poder mudará muito. Eles entenderiam que havia pessoas que alcançaram o nível em que poderiam destruir um país por conta própria. Alice olhou para Lumilia antes de virar a cabeça para a enorme explosão. Eu vejo. Barga apareceu perto da explosão. Ele olhou para a explosão brilhante e semicerrou os olhos. As ondas de calor eram de alta temperatura e o chão continuava a tremer sem parar. Tudo estava sendo destruído pela poderosa explosão. Realmente, pensar que Souta conseguiria se igualar a um patriarca de uma família nobre usando o poder que ele não podia controlar adequadamente, Bargan sorriu ironicamente antes de abrir os braços amplamente. Bem, vamos parar com isso. Ele circulou seu poder mágico dentro de seu corpo. Sou vós. Ele fez um movimento de agarrar e a explosão foi bloqueada por algo. Não passou por Bargan, pois foi contido por sua energia. Não danificou nada fora do campo de batalha. Este nível de calor não é nada para mim. Não sou chamado de mestre da chama por nada. Bargan murmurou enquanto continha facilmente esse nível de explosão. De volta à guerra contra o país Melosa, ele foi o homem que incendiou tudo na periferia da floresta desolada. Ele literalmente trouxe um pequeno sol do tamanho de uma cidade e destruiu a maior parte do exército de Melosa. Seu poder estava perto de um deus. Após alguns momentos, a explosão parou e toda a área se encheu de fumaça e poeira. O chão inteiro foi destruído ao se tornar um lugar desolado. Não sobrou nenhum prédio após a explosão, pois todos os prédios aqui foram destruídos. Até as pedras e estradas de concreto se transformaram em uma pilha de cinzas. Kof! Kof! Você está bem, Yujin? Randolph tossiu e perguntou. Ele não podia ver claramente por causa da fumaça espessa e poeira ao redor. De alguma forma, Yujin respondeu e criou um vento ao redor dele para soprar a fumaça e a poeira. Sinto muito, Yujin. Alof voou e pediu desculpas a ele. A barreira que eles ergueram antes foi destruída. Foi destruído pela poderosa explosão. A explosão foi mais forte do que eles imaginavam. Foi porque Bargan conteve toda a explosão neste lugar. Randolph foi forçado a pedir ajuda a seu guarda. Seu guarda lançou uma barreira secreta ao redor deles que diminui a força do impacto quando a barreira se estilhaçou. Eles ainda não escaparam ilesos do impacto. Eles receberam alguns hematomas em seus corpos. Obrigado, você me salvou lá. Randolph disse em sua mente. Não foi nada, mestre. Uma voz respondeu em sua cabeça. Quem ganhou? Randolph abriu os olhos e perguntou. Yujin ouviu as palavras de Randolph, então ele olhou para cima para ver quem ganhou a batalha. Ele também estava curioso para saber quem ganhou a batalha. Eles esperaram alguns momentos antes que o vento dispersasse a fumaça e a poeira. Ele viu Souta que estava sozinho no campo de batalha. Sua figura estava coberta de feridas e ambos os braços estavam queimados. Ele estava respirando pesadamente e não havia nenhuma mancha de sangue em seu corpo. Ele nem estava suando. Seu suor e sangue em seu corpo evaporaram por causa da alta temperatura. Também foi graças à alta temperatura que todas suas lesões se fecharam. Uf! 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 Souta ofegava e lentamente colocou a espada Vajra em sua bainha. Ele atingiu seu limite e esgotou todo o seu vigor. O Feron dentro de seu corpo se foi. Não sobrou nada dentro dele, nem mesmo mana. Ele drenou toda a energia que tinha nesta luta. Eu ganhei. Até eu deixar esta cidade, eu não irei cair. Souta murmurou enquanto cerrava os dentes. Ele engoliu em seco e sentiu sede. Sua garganta estava seca. Você não precisa se preocupar com seu corpo. Se você deixar comigo, vou seguir seus colegas de classe.
Uma voz feminina soou dentro de sua mente.